Café com Unicerp. Café com Unicerp. Orientações, dicas e entrevistas que vão discutir temas importantes para você e sua família. Fique ligado, Café com Unicerp, toda quarta-feira às 9 horas dentro do Show da Manhã com Carlinhos Bio, na Difusora FM 95,3. Um papo, uma informação, entrevista, Difusora 95. Pois é, recebendo aqui nos estúdios da Difusora 95 o professor Bruno Pereira Diniz, que é coordenador do curso de Ciências Biológicas do Unicerp, e o assunto de hoje é dengue, viu? Professor Bruno, seja bem-vindo ao Show da Manhã, mais uma vez, alegria tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Bill, bom dia aos ouvintes aí, um prazer estar com você aqui, participando desse Café da Manhã com o Unicerp, é muito bom. Juninho, o que é dengue, Juninho? Ele ficou no silêncio. Aí que parece ser uma pergunta boba, né? O que é dengue? Dengue é quando a gente picada, a gente fica ruim. Tá, tudo bem, né? Mas o que é a dengue? Professor Bruno, aí que tá o detalhe. Vamos ouvir de quem realmente conhece. O que é a dengue? É o básico. Bill, a dengue é uma doença causada por um vírus. Ela então classificada como virose, uma arbovirose, porque ela é transmitida a partir de um mosquito. É um mosquito que nós convivemos aí constantemente com ele, que é o Aedes aegypti, o nome científico, né? O agente etiológico ou vetor que transmite. E a partir do momento que nós somos picados, então, esse mosquito libera por meio da sua saliva o vírus na nossa corrente sanguínea. Esse vírus ele começa a se espalhar, ele tem um período de incubação que vai variar aí de 2 até 5 dias em média, isso é uma média, né, os dados, e a partir disso a doença se manifesta. E os sintomas iniciais, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor que se espalha por todo o corpo, vômito, perda de apetite, né, a boca fica com gosto ruim, diferente, né? E isso acaba gerando um transtorno onde o tratamento, é claro, indo ao médico, fazendo a constatação, né, a partir dos exames, o tratamento é feito a partir de analgésico, de pirona, paracetamol, e não utilizar, no caso, anti-inflamatórios ou compostos que tem a base do AS, né, o ácido acetil salicílico, porque pode desencadear um quadro mais grave. Porque a tendência desses medicamentos é raliar o sangue, né? Assim, isso. Agora, se o mosquito, o Aedes, ele é o vetor, ele que transmite pra gente através da saliva, né, o vírus, como que ele é contaminado? Olha, essa doença, vamos começar a questão do histórico, é uma doença que veio, ela não é do Brasil, no caso. O mosquito em si, ele é da África e veio, né? O primeiro caso de dengue remonta aí à detecção no laboratório em 1948. Nesse processo, a primeira detecção, mas já no século XIX tem alguns casos de dengue que foram constatados, e esse vírus é um vírus que provavelmente ele já existia na natureza, principalmente em questão de macacos, a teoria que se dá é a partir disso, e que esse vírus saiu, né, do ambiente silvestre e veio então para o ambiente urbano. Nós temos, além do Aedes aegypti, também o Aedes albopictus, que também pode transmitir essa doença, só que no Brasil não é comum. O albopictus ele tem um período de transmissão mais voltado para a Ásia. Aqui no Brasil, mais o Aedes aegypti, então, que teve até hoje as constatações em relação a exames clínicos, né? E esse mosquito contaminado, ele também tem o potencial dos ovos da fêmea nascerem contaminados. Então é um grande problema. Para você ter ideia, Bill, a fêmea é a única que se alimenta de sangue. Ela vive em média de 30 a 45 dias. E cada fêmea pode colocar 1.500 ovos. Nesse período de 45? Nesse período que ela vive. Então é uma grande quantidade aí de ovos que ela consegue colocar. Esses ovos, o que ela faz? Ela coloca os ovos em locais que tem água limpa, de preferência, água parada,
E vamos pensar que é um recipiente, uma vasilha ou uma caixa d'água, alguma coisa desse tipo, um reservatório. Ela não coloca lá no meio para que esse ovo afunde, ela coloca nas bordas, sempre em volta, para que ele fique bem posicionado. E a larva, então, à medida que ela eclode, ela consegue pegar alimento ali e ele tem um período de desenvolvimento. O período médio de desenvolvimento de uma larva, onde tem alimento dentro da água, condições de temperatura, né, é em torno de 10 dias. Então, em 10 dias já sai a pupa. Porque o ciclo de desenvolvimento do mosquito é ovo, larva, pupa e depois a fase adulta, né? E no caso aí, quando ele atinge a fase adulta, em média, depois que saiu, 2 a 3 dias ela já está copulando. Ela copula uma vez só, Bill, uma vez. Ela guarda o sêmen dentro de um reservatório interno que chama espermateca. E à medida que ela tem a necessidade de fertilizar esses óvulos, ela vai fertilizando. E ela está propícia então a distribuir isso. De forma muito estratégica, ela vai distribuindo em pontos diversos, para que aumente a chance então de um número maior de filhos, de filhotes, né? Olha para você ver o nível de estratégia que tem esse mosquito. E o ovo, se ele foi colocado e não tem água, não tem calor, por exemplo, ele pode ficar ali viável até 450 dias. Fracionando isso por semanas e meses, aproximadamente quantos meses? Nós temos mais de um ano. Mais de um ano, né? Mais de um ano de viabilidade do ovo. Por isso que se fala que o combate ao mosquito, ele tem que ser constante e diário. Inclusive, a água, pessoal que tem animal em casa, deixa aquela vasilhinha de água lá e só vai repondo e não lava a vasilha. Nós temos que lavar a vasilha, porque se é 10 dias o período que se coloca o ovo e depois já sai o mosquito, se você lavar no período toda semana, uma vez por semana, você acaba eliminando ele. Mas o lavar é o quê? Utilizar uma escova, lavar bem as paredes do recipiente, tá? Não só passar uma água, porque se você só passar água, o ovo ele permanece lá, né? E o ovo é muito pequeno, ele tem em torno de 0,4 milímetros. Então acaba que a gente nem consegue ver isso direito, né? Entendo. Então dá-se muito na questão do cuidado. A gente tá muito cansado de ver, não deixa a água parada, deixa a caixa d'água fechada, qualquer tampinha que fique ali, qualquer recipiente que possa acumular água é um risco, vaso de planta e tudo mais. Mas é um alerta que tem que ser feito e constante. Entendo. Por quê? É claro que o ovo ele eclode no período que tem calor e água, geralmente verão, mas esse ovo permanece no ambiente, então é importante a gente destacar bastante isso. Curiosidades do Bill. Você disse aí o vasilhame, o recipiente que se coloca água para o animal doméstico. Esse vírus, ele atinge somente o ser humano ou ele é capaz também de infectar um animal doméstico? A dengue? Não, esse vírus da dengue, ele tem 4 sorotipos, na verdade. Tem nomenclatura de DEN ou DENV 1, 2, 3 e 4. Ele só atinge o ser humano. Só o ser humano. Só o ser humano, tá? Ele pode estar até presente, igual eu comentei no caso de macacos, já foi listado outras doenças em macacos rhesus, por exemplo, só que a quantidade viral no sangue não causa impacto naquele organismo. Agora, para nós, sim. Então, não existe imunidade primária contra a dengue. Como primária? A pessoa que teve dengue uma vez, é claro que para aquele sorotipo, ela fica imune. Mas são 4 sorotipos. Então, ela tem mais 3 situações aí que ela pode tá diante de uma possível contaminação. Entendo. Curiosidades do Bill. O Aedes, ele tem hábito diurno ou noturno? Porque aqui Pernilongo que zoa, aquele flamenguista que fica a noite inteira, a noite inteira no ouvido da gente. É também o Aedes ou o Aedes ele tem mais hábito diurno? Como é? Ele tem um hábito pela manhã e final da tarde. Só que o que os pesquisadores estão constatando? Tem intervalo para almoço, então? Tem intervalo. Tá. O que eles estão constatando? Que à medida que os nossos hábitos também vão mudando, ele precisa de alimento. A fêmea, ela fica desesperada quando ela faz a cópula. Por quê?
ela precisa do sangue, algumas proteínas que estão no sangue, para maturar os seus ovos. Então ela fica desesperada. Quando então ela copula, se você não tá em casa, o hábito nosso é muitas das vezes ficar o dia todo fora trabalhando e tudo mais. Ela também muda hábito. Então acaba que não tem muito disso mais. Meu almoço chegou, minha janta chegou. Não tem muito disso mais. Ela tem a necessidade do sangue. Então ela, no momento que tiver o alimento ali disponível, ela vai procurar. Entendo. Ela vai picar. Você falou que nos primeiros casos registrados aí foi em 1945. Algum perigo, eu viajei na maionese aqui agora, algum perigo de esse vírus ter sido fruto de uma guerra biológica? Porque a gente fala Segunda Guerra Mundial, 1945, a Alemanha com investimentos altíssimos, com cientistas e tudo mais, e principalmente no continente africano que você citou. Tem algum assim, algo que ligue a isso, ou isso é descartado? Não é descartado, Bill. Não tem chance nenhuma. Na América do Sul, o vírus já tem relatos em si de que no século XIX, é claro que não existiam exames para isso, mas no século XIX já havia sido documentado que esse vírus teve algumas epidemias já nesse período. É interessante você colocar essa questão porque tem muitas doenças associadas à questão de ter o vírus no ambiente silvestre e isso passar ao ambiente urbano. Isso acontece também com outras. No caso, a zika, a chikungunya, a febre amarela, que todas elas são transmitidas por esse mesmo mosquito e são arboviroses. Ou seja, o mosquito carrega o vírus e transmite para o ser humano. E da onde que veio esse vírus? Do ambiente silvestre. Animais ali que são reservatórios naturais daquele vírus passam então a ser um veículo, um hospedeiro em si, onde o mosquito, que é o vetor, pica, coleta isso, o vírus vai para dentro do intestino do mosquito, se prolifera, sobe o trato respiratório e chega até as glândulas salivares, onde então, a partir do momento que ele pica, ocorre a transmissão. E tem mais uma coisa: o mosquito, quando ele picou a pessoa, de 2 a 3 dias ele já tem o potencial para transmitir, mas a média que se coloca é no prazo aí de 8 dias que o vírus está viável. Essa seria a transmissão normal. E tem também a transmissão mecânica, que é o quê? Vamos pensar que você tem dengue. A partir do momento que o mosquito te pica e já pica outra pessoa em sequência, naquele momento pode ser transmitido também. É chamada transmissão mecânica, tá? Que seria uma possibilidade. Então, num ambiente que tem muitas pessoas, alta aglomeração aumenta o risco. A gente pega aí cidades como Rio de Janeiro, onde se tem um ambiente de favela, o que acontece ali? Muito reservatório, uma densidade populacional alta, e aí o risco, o nível de epidemia aumenta muito. É onde se fala no foco na epidemia. Isso. Em regiões localizadas. Isso. Justamente. Esse é um dos fatores que contribui para uma infecção. Eu trouxe até alguns dados aqui do dia 13, que foi a última atualização do G1. Não sei se você... Posso falar? Sim, claro. Os casos. Nós temos em Minas Gerais, do dia 13, isso. Casos prováveis, 247.602 casos. Desse ano, 2019. Betim é a cidade com casos registrados em relação a óbitos, são 10. No estado, até agora 38 mortes. Numa semana, se eu não me engano, 3 semanas atrás, teve um pico aí, teve 38.326 registros. E em relação às outras doenças, no caso da chikungunya, nós temos um relato aqui de 1.587 casos até o dia 7/5 e da zika 650 casos até o dia 6/5. Então é algo que a gente deve preocupar. Comparado com os anos anteriores, ou seja, está bem acima. Está bem acima, nós estamos tendo um aumento, né? Teve um pico muito grande aí, acima de 200%, se a gente fizer uma comparação com anos anteriores. Então é um estado preocupante e depende muito da gente, porque 80% dos focos estão nas casas. Se a gente fizer o nosso papel,
minimiza bastante. O professor Bruno, aqui no Café com Unicerp, conosco aqui no Show da Manhã, ouvinte fez uma colocação muito interessante aqui. Ela, no ano de 2016, ela deu chikungunya. Inclusive, foi o 11º caso, ela que foi registrado, chikungunya, isso no ano de 2016. 2 anos depois, ou seja, já pulou o ano de 2017, mas no ano de 2018, ela teve dengue. Esse ano, 2019, teve dengue novamente. Aí vem a pergunta, se cada vez que der a dengue, se o quadro piora cada vez mais. E, inclusive, ela vai fazer uma ressonância agora, eu não sei se entra bem dentro da sua área, se essa ressonância pode ser de contraste, né? Mas é o questionamento da nossa ouvinte aí. Primeiramente, essa questão da repetida, né? Por que cada vez piora mais? Mas é preocupante. E aí necessita do acompanhamento do médico, a questão dos exames, igual ela já está fazendo, né? Vai fazer a ressonância também, né? Para verificar se teve algum problema neurológico, principalmente associado a chikungunya, porque antes estava se associando somente a Zika, e hoje eles já têm uma noção de que quadros que se desenvolvem depois de um período, até 6 meses, 1 ano depois, pode ser relacionado a Zika ou a chikungunya. Então é um problema grave, ela está certa, está preocupada, e sim, os sintomas são mais intensos. A combinação de sorotipos desencadeia sintomas mais fortes. Há na rede pública hoje disponível a vacina contra a dengue, inclusive indicada para pessoas que já tiveram em um outro momento. Como são vírus inativos, né? A indicação, a eficácia dela é comprovada, ou seja, apesar que ela está em estudo bastante avançado, mas já está sendo comercializado, clínicas particulares, né? O que você nos fala sobre isso, Bruno? Não, sim, essas vacinas elas têm uma porcentagem boa, né, de viabilidade. O problema é que o vírus é um vírus RNA, e os vírus RNA eles têm uma alta taxa de mutação. Então a produção dessas vacinas, a Ângela teve aqui semana passada, falou tudo de vacina, né? Sim, a área dela. A produção dessas vacinas demanda muito investimento. Então pesquisas relacionadas à área. E às vezes, cada organismo tendo um perfil diferente, a vacina funciona também de forma diferente para cada organismo. O ideal é que se fosse desenvolvida, mas isso nunca vai acontecer, uma vacina voltada para cada organismo. Entendi. Mas é claro, tem sim a porcentagem de eficiência em torno aí de 70% a 80%, uma boa eficiência para essas vacinas. Entendo. Falando sobre a questão de combate, a guerra biológica que eu citei inicialmente, ou seja, com os avanços hoje, né, oferecido pela medicina aí, um aliado, né, do ser humano no combate ao mosquito da dengue é um mosquito geneticamente modificado. Como que é isso? Explica pra gente de forma mais detalhada aí. Recentemente no estado de São Paulo, algumas universidades em conjunto fazendo pesquisa nesse sentido. A pesquisa já tinha iniciado no México, e eles fazendo híbridos, produzindo mosquitos que, ao cruzarem com o mosquito do ambiente em si, causava nele um perfil de esterilidade. Ou seja, aquela fêmea, ela não seria mais viável para se reproduzir. Então é uma boa estratégia, porque você acaba eliminando o grande problema, que é a reprodução e a liberação dessa grande quantidade de ovos que eu citei. 1.500 ovos é muita coisa. Sem dúvida. Se todos eles, a cada fêmea que é produzida, todos eles sejam viáveis, se tornem mosquitos, nós temos um problema muito grave, que são as epidemias que estão sendo enfrentadas aí em alguns estados, né? Esse aumento em torno de 200% aí, né? Nos números apresentados, os dados são da última terça-feira, dia 13, né? Do G1. Levantado pelo G1 aí. Se deve a quê? Foi desleixo do cidadão que não cuidou do seu quadrado? Foi a omissão do poder público em combates mais efetivos, né, no papel dele? Qual a sua avaliação para esse aumento? Eu penso que é uma combinação de fatores, Bill. Você pega a questão do poder público, é recente agora o Romeu Zema teve a liberação de uma verba de 4 milhões para combater em 93 municípios que tem um quadro mais grave de epidemia, né? Também nós acabamos, aquilo que eu disse, ao longo do ano, não tomando as medidas que tem que ser tomadas, não deixando a água parada em reservatórios, né, deixando tudo bem vedado, aquilo que precisa estar, e lavando os recipientes. Então, parte da gente também do poder público, é uma combinação, sendo que 80%
tá na nossa residência. Nosso papel tá cuidando disso. Mas nós sabemos também que existem lotes aí abandonados, que existem locais no próprio ambiente que podem ser reservatórios, né? E aí já é um problema do poder público. O poder público tem que tomar iniciativa e monitorar isso ao longo do ano e não deixar para a última hora para estar cuidando disso, porque aí nós temos o agravamento dos casos. E o problema é que é uma doença que não tem uma medicação específica para tratar, gera perdas econômicas, porque a pessoa, além da questão de saúde, ela fica doente, vai gerar um atestado médico para que ela vai ficar afastada, né? Inativa. Então você tem uma combinação que gera um alto prejuízo. E o problema também grave em relação a crianças. Crianças que contraem, os sintomas às vezes podem ser um pouco mais severos, idosos também. E a preocupação nossa está muito nesse sentido, Bill. De conscientizar e deixar isso bem em alerta às pessoas. 9h51, sigo aqui com o professor Bruno Pereira Diniz, que é coordenador do curso de Ciências Biológicas do Unicerp. Assunto hoje, dengue, a gente tá esmiuçando bem aqui, né, sobre a dengue. Essa questão do fumacê, até citei esse caso, foi narrado por um ouvinte, pássaros, né, da nossa fauna, infelizmente estão tomando o lugar deles aí, né? É muita plantação, tudo, eles vêm pra cidade e um lugar onde passou o fumacê, pouco tempo depois, esses pássaros foram vistos mortos, caídos ao solo. Qual o benefício e os malefícios do fumacê? E o que é o fumacê, até pra gente entender o que é o fumacê? O fumacê é um inseticida. Ele é utilizado em locais, se faz um mapeamento a partir da vigilância sanitária. Os locais que tem um número maior de casos, eles começam então a programar essas aplicações a partir do fumacê. Ali você tem então um organofosforado que é tóxico, não é? E essa substância depende do grau de concentração que é utilizado, de acordo com a necessidade. No caso que você está citando aí, com certeza os animais tiveram contato direto e esse contato direto pode sim levar à morte, dependendo da forma, da concentração que ele está. Por isso que eles pedem, no caso dos animais, para fechar, para não deixar exposto no momento que vai fazer a aplicação. Mas tem os horários, né? Bem cedo ou mais tarde eles programam, avisam, justamente por essa questão de ter um risco à saúde animal e também humana. Entendo. O ouvinte está perguntando aqui se colocar água fervendo mata o ovo do vírus, o ovo da dengue. Não, a água em si, só a fervura não vai matar. O procedimento é que se você, por exemplo, tiver água sanitária, o clorativo consegue eliminar ele. Então é uma boa medida você utilizar água sanitária aí, pode estar diluída, que vai eliminar. Tá? É uma boa via aí. E também tem uns tablets à venda que você coloca no reservatório e tal. Lá tem um micro-organismo, uma bactéria, a BHT. E essa bactéria, ela ataca as larvas e os ovos. Então ela não causa problemas para nós. Também é um controle biológico eficiente. Vinagre não, o ácido acético ele não tem uma boa eficiência no combate à larva. Curiosidades da Elivane, tá? Ela diz: bom dia, Bill. Uma curiosidade minha, aquele veneno que bate em casa com motor nas costas, né? Aplicação costal, é o mesmo veneno do fumacê ou é diferente? Não, o princípio é o mesmo, só que numa concentração bem menor. Bem menor mesmo. Tá? Por isso que muita gente... O que você pega? O fumacê, ele tá trabalhando numa área grande e você tem algumas condições que vão influir na aplicação. O vento é uma delas, né? Então, o que acontece? Quanto mais venta, maior é a dispersão. Acaba que a concentração ali tem que ser um pouco maior para ter algum tipo de efeito. Aquela bomba costal, ele baixa a concentração porque está fazendo aplicação em loco. Então, valor bem menor. O risco pra gente quase não existe. Professor, pra gente fechar aqui, eu contraí dengue, né? Inicialmente os sintomas estão começando a aparecer, ainda estou dentro do caso suspeito e não confirmado ainda de dengue, mas quais os cuidados que eu devo ter? O que eu não devo tomar? Olha, a questão de medicação, somente paracetamol ou dipirona. Não se pode tomar nenhum tipo de anti-inflamatório, tá? Por quê? Pode desencadear um quadro de hemorragia. E aí a coisa se agrava.
E a questão de procurar um médico. A gente tem uma mania muito grande, principalmente por essa correria nossa no dia a dia, de não procurar um médico. Um ponto de atendimento, posto de saúde, a policlínica que está fazendo isso também, o pronto-socorro. Então, procurar o médico para fazer os exames, o quadro clínico também, a partir dele o médico vai conseguir avaliar se é suspeita de dengue mesmo e já passar a questão do repouso, hidratação, muita água para estar enfrentando esse quadro aí que vai durar em média 10 dias, mas os reflexos dele permanecem por mais tempo. Então, 30 dias, tem relato até pessoas passado 40 dias com dores ainda no corpo, algum sintoma relativo ao quadro inicial. Com direito a atestado pra ficar dizendo. O direito a atestado no período do. Tem gente que eu tô mal ainda. Pra fechar aqui, o ouvinte, o Anderson, quem já pegou 4 vezes não pega mais o vírus? Não. As 4 vezes ele já pegou as 4 variedades, então. Não pega mais. Não pega mais. Nossa, mas esse que pegou 4 vezes, coitado dele. Mas, eu não vou falar que é sortudo, quer dizer, porque pelo menos você tá livre agora, né? Tá certo. Professor Bruno, obrigado pela sua vinda aqui. Viu? Eu falei que seria interessante o assunto. Parece ser chato, mas a gente vai conduzindo da melhor forma e com as suas explicações aí bem detalhadas, né? Rica de detalhes. Acredito que hoje a população esclareceu qualquer dúvida que porventura viesse a ter aí com relação a dengue. Obrigado pela sua vinda. Tudo de bom, sucesso. Eu que agradeço, Bill. Um grande abraço a todos. Obrigado. Juninho também tá por aqui, assessor de comunicação lá do Unicep, que já contraiu a dengue. Inclusive, trouxe lá de Uberaba, né? Não trouxe, não? Ficou por lá mesmo? Tá bom. Vem aí, Kátia Beatriz, eu volto já com o Show da Manhã na Difusora 95. Bom dia! Bom dia!